Boa noite, é muito bom estar com você, mais um domingo, compartilhando a palavra de Deus. Você que está em casa acompanhando essa nossa série de mensagens, Ser e Pertencer. Uma série de mensagens onde nós estamos refletindo na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. E a gente chega nesse domingo depois de uma semana bem difícil. Os últimos meses de 2020 para cá tem sido muito difícil para todos nós, brasileiros, e para toda a população mundial, por conta da pandemia do Covid-19, por conta dos impactos que a pandemia traz na vida das pessoas, na área econômica, nos sentimentos, no distanciamento. Tudo isso tem causado perdas muito grandes para toda a população mundial, sobretudo no nosso país, que tem vivido uma crise política, uma crise econômica, além da crise sanitária. Nessa semana especial, nós começamos a semana com algumas notícias difíceis para a população do nosso Brasil em geral. Difícil por conta do ataque lá no sul do Brasil, de um homem que atacou com faca dentro de uma escola, de uma pré-escola, de uma creche, 2 funcionárias e 3 crianças bem pequenas com menos de 2 anos de idade. Um crime bárbaro, sem explicação, que chocou o nosso país. No mesmo dia, a notícia da morte de um dos artistas brasileiros mais promissores da atualidade. Uma pessoa ainda jovem, com uma carreira meteórica, que era considerado por muitos o melhor da área em que ele atuava, no campo da comédia, e uma morte que nos leva a refletir sobre a finitude da vida. Alguém que tinha muitos recursos financeiros e que foi vítima de uma doença em que não importa o quanto dinheiro você tem, o quanto de influência, poder, todos nós, no fim das contas, somos seres humanos e somos passageiros nesse mundo, assim como qualquer outra pessoa, não importando o quanto de dinheiro, o quanto de fama você tem, mas a morte é uma realidade para todos nós. Semanas difíceis como essa, situações de morte como essa, nos levam a perguntar ou levantar questionamentos a respeito da origem do mal, sobre sentido da vida, sobre a razão do sofrimento. Todos nós nascemos com essas inquietações. Sobretudo o homem perdido que não conhece a Deus, que não conhece a palavra de Deus, sofre não só com os fatos que aconteceram, como esses fatos dessa semana, não só com os fatos, as mais de 400 mil vidas perdidas por conta da pandemia, não só por conta das centenas e milhares de pessoas que estão sofrendo com a crise econômica. As pessoas, além de sofrerem por esses fatos em si, sofrem também com essa indagação a respeito da origem do mal, do porquê do sofrimento. E nós podemos, sim, buscar respostas, contentamento em Deus para situações como essa. Mas o pior do que não ter as respostas é buscar as respostas no lugar errado. E dando continuidade à nossa série, a gente vai falar sobre um tema hoje que é um desafio para a igreja e que está relacionado a buscar as respostas nos lugares errados. Porque um dos grandes desafios de ser e pertencer à Igreja de Cristo são os impostores. Aqueles que, na palavra de Deus, são denominados como falsos mestres. A realidade da cidade de Corinto, no primeiro século, era a realidade onde a performance era supervalorizada. O culto à personalidade e características superficiais determinavam quem as pessoas preferiam ouvir. E essa característica cultural estava invadindo aquela igreja e trazendo, além de divisão, desvios importantes, fundamentais na compreensão do Evangelho. Esses desvios ocorriam por causa dos falsos mestres, que persuadiam a igreja, e essa igreja persuadida, de certa forma,
era responsável por aquilo que ela ouvia, por conta da falta de critérios, ou os critérios errados que eles mesmos criaram. Oradores carismáticos eram supervalorizados em detrimento ao conteúdo que era pregado. Aquela igreja sofria porque buscava respostas no lugar errado. Ela estava dando ouvidos a impostores. Os impostores foram um desafio no passado para aquela igreja, são um desafio para a igreja hoje, foi um desafio para a igreja ao longo da sua história e vai continuar sendo um desafio para a igreja até que o nosso Senhor Jesus Cristo retorne. Por isso, o apóstolo Paulo ensina aqueles irmãos e nos ensina a forma como nós devemos, a forma como nós precisamos reagir diante desse desafio, porque sim, somos responsáveis por aquilo que nós ouvimos. Temos a tendência de tratar o ouvinte apenas como vítima, mas nem sempre é assim. Muitas vezes, o engano é fruto de uma falta de maturidade espiritual de crentes que decidem viver anos e anos na imaturidade. Anos e anos sem um aprofundamento bíblico no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus Criador dos céus e da terra. Por isso, nesse dia, eu te convido a refletir sobre a nossa responsabilidade enquanto igreja, a identificar esses impostores que pervertem a igreja, dividem o corpo de Cristo e roubam de nós a possibilidade de encontrar contentamento em Deus e descanso na sua palavra. Por isso eu te convido a abrir em 1 Coríntios 4, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, eu vou ler na versão NAA. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um prejuízo de outro. Como as pessoas, como nós, como igreja, devemos identificar esses impostores, os falsos mestres? Eu queria fazer uma alusão a esse ensinamento de Paulo, a uma regra para aqueles que trabalham manipulando dinheiro, como funcionários de agências bancárias. Como uma pessoa que trabalha numa casa de câmbio ou numa agência bancária consegue identificar notas falsas? Ele não aprende a identificar uma nota falsa conhecendo a mais diversa variedade de notas falsas. Até porque a todo tempo tem alguém criando uma nota falsa nova, algum novo tipo de fraude. Esses profissionais, eles são treinados conhecendo as características das notas verdadeiras, de uma nota verdadeira. Por conhecer as características fundamentais de uma nota verdadeira, ele consegue identificar uma nota falsa. Paulo aqui, ele faz um alerta àqueles irmãos em relação aos impostores, aos falsos mestres, o cuidado que nós devemos ter em relação a essas pessoas que pervertem e dividem a igreja.
E Paulo faz um apelo e instrui aqueles irmãos, não simplesmente ensinando a identificar um falso mestre pelas características do falso mestre. Porque os falsos mestres do passado talvez estivessem agindo de uma forma diferente que os falsos mestres dos dias de hoje agem. Paulo ele ensina sobre as características de um mestre verdadeiro, para que, ao se comparar com um falso mestre, rapidamente esses impostores possam ser identificados. Paulo usa essa mesma lógica para ensinar sobre como devemos identificar os falsos mestres, conhecendo as características de um verdadeiro. E a primeira característica que nós podemos identificar nesses 6 primeiros versículos é sobre a fidelidade à palavra, a fidelidade à mensagem. A primeira característica que podemos ver nesses 6 primeiros versículos que lemos é que esses ministros, eles são fiéis. Importa que eles sejam achados fiéis. É a primeira marca de um verdadeiro mestre. Paulo usa 2 palavras para descrever esses mestres. A primeira palavra, ele chama esses mestres de ministros. Ministro, para nós brasileiros, a palavra ministro nos remete a pessoas do primeiro escalão de um governo que responde diretamente ao presidente da República, que possui bastante poder político e, embora ele seja subordinado ao presidente, ele possui uma grande autonomia, um grande prestígio dentro de uma nação. Mas será que é essa ideia que o texto bíblico está querendo trazer para nós de um ministro do Evangelho? O termo grego usado por Paulo aqui, nesse texto, é o mesmo usado para os remadores de galés. Naquela época, no contexto romano, existiam navios de galés, que eram aquelas embarcações que possuíam um grande porão onde escravos, condenados a servir os seus senhores até a morte, ficavam dentro desses porões remando aqueles grandes remos para que aquela embarcação se deslocasse. Esses escravos ficavam ali acorrentados àquela missão, estavam ali acorrentados àquela função até a sua morte, fiéis a seus senhores. Os remadores não eram os capitães dos navios. Os remadores eram servos do capitão, que deviam obediência e fidelidade até a morte. Então Paulo descreve os verdadeiros mestres como escravos fiéis do seu Senhor, que recebem uma missão e devem ser fiéis a essa missão até a sua morte. É desse tipo de servo que Paulo está falando quando se refere ele e Apolo como ministros, como remadores de galés. E ele usa uma segunda palavra, que na minha tradução, na NAA, está como encarregado. Talvez se aí você tem a versão, uma outra tradução, você pode encontrar como despenseiro ou como mordomo. A palavra aqui usada, ela cabe tanto para encarregado, quanto para despenseiro, quanto para mordomo. Porque ela remete a uma função de um profissional daquele contexto que trabalhava na casa de famílias que possuíam posses, que exerciam a seguinte função. O encarregado, perante os demais serviçais daquela família, ele era um supervisor. E diante do dono da casa, ele era o empregado de maior responsabilidade, que devia maior fidelidade e submissão ao seu mestre. Ele era encarregado de cuidar das coisas do seu senhor. Ele era encarregado de tomar conta para que tudo na casa ocorresse exatamente de acordo com a vontade do dono da casa, do seu senhor.
O encarregado recebe as ordens do seu senhor e executa, supervisionando o restante dos trabalhadores, cuidando para que ocorra tudo exatamente como o seu senhor quer que seja, e administrando a despensa da casa do seu senhor. Observe, o encarregado, ele não é o provedor dos alimentos da família. Não é ele que enche a despensa. Quem faz isso é o dono da casa. O provedor da casa é o dono da casa. O provedor, ele traz o recurso, enche a despensa, e o encarregado administra o que tem dentro da despensa. O encarregado, ele cuida da dieta, do cardápio, mas não é ele que determina o que vai ter na despensa para que ele providencie essa dieta, a alimentação de todos os membros da família, de acordo com a sua própria idade. Como, por exemplo, se tem crianças na casa e precisam tomar leite, não é ele que vai determinar, não é ele que vai determinar que tem o leite, mas é ele que vai separar o alimento o leite do alimento sólido para os adultos, para os maiores. Ele vai administrar o que tem ali, entendendo o estágio de vida de cada um, mas sempre sendo fiel em prover para aquela família o que tem dentro da despensa e foi providenciado pelo dono da casa. O encarregado também, ele não tinha autonomia para, por exemplo, trazer outros alimentos para a despensa por sua própria conta. Ele só podia administrar o que o dono da casa colocou na despensa. Quem define o que vai ter na despensa não é o encarregado. Ele apenas manipula e serve o que recebeu do seu senhor, distribuindo para toda a família. O encarregado também, ele não podia, por sua própria conta, reter nenhum tipo de alimento. Era responsabilidade do encarregado colocar à disposição todas as iguarias para aquela família. Ele não poderia separar ou reter alimento. A família tinha acesso a tudo. Tinha acesso a tudo que tinha na despensa. O encarregado apenas administrava, de acordo com a faixa etária, cada alimento adequado, sem reter nenhuma iguaria. Paulo, ele faz essa alusão aos ministros. E o que Paulo está querendo dizer com isso? Por isso eu te convido a ir a mais adiante. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 13 e procurar entender o que Paulo está querendo dizer em relação o ministro como um despenseiro, como um encarregado. Versículo 7. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se gloria como se não tivesse o recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós não somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória
de todos. Paulo aqui, ele fala que além de fidelidade à palavra, os verdadeiros ministros, os mestres verdadeiros, eles possuem, além de uma fidelidade à palavra, eles têm um testemunho fiel. Paulo fala que líderes verdadeiros, além de fidelidade no ensino, também têm um testemunho fiel. Uma vida coerente com o que se prega. Por isso ele chama de espetáculo para o mundo. Paulo aqui faz referência às arenas do Império Romano, onde anfiteatros eram construídos e os prisioneiros de guerra eram jogados nessa arena pública para serem devorados por feras. Isso tudo era feito para entreter o povo, um povo cruel, que se alegrava em ver pessoas sendo devoradas por feras famintas. E é interessante que muitas pessoas, hoje em dia, costumam ter a ideia de que o mundo no passado era muito melhor, que a humanidade de hoje é muito pior do que a humanidade do passado. E buscam redenção na sabedoria de homens do passado, em tentar viver um estilo de vida do passado como se uma volta ao passado nos redimisse. Não, meus irmãos, desde que o homem caiu no Éden, o mundo pós-Éden sempre foi tão mal quanto é hoje. O que muda é a forma do homem exercer a sua crueldade no mundo. Esse espetáculo de horrores promovido no Império Romano, nos anfiteatros, era algo completamente inaceitável para os dias de hoje. Assim como o homem contemporâneo também tem as suas crueldades, o homem do passado também tinha. O que muda é a forma. Algumas crueldades que existem hoje não existiam no passado, da mesma forma que algumas que existiam no passado não são mais aceitas nos dias de hoje. Eu queria abrir esse parêntese apenas para que você entendesse que a nossa verdadeira redenção ela está em Cristo, e não numa volta ao passado, não na sabedoria clássica de antigos, nada disso. A redenção do homem está apenas no novo nascimento. Mas voltando aqui, o porquê Paulo fala que os ministros são espetáculos para o mundo, ele está fazendo referência a esse espetáculo de horrores que o Império Romano promovia. Ele se compara a esses prisioneiros de guerra que eram jogados em arenas públicas para serem devorados e alegrar o povo. Esse é o preço de um testemunho fiel diante de um mundo perdido sem Deus. A vida do ministro é esse espetáculo de sacrifício por conta da causa do Evangelho. Ele chama também de loucos por causa de Cristo. É uma vocação que naturalmente ninguém escolheria na perspectiva de um descrente. Eu trabalhei por muitos anos na área de tecnologia da informação em boas empresas. Por 14 anos eu trabalhei em empresas assim, e no meu último emprego foi uma decisão muito difícil eu ter que pedir demissão. Eu tinha uma boa posição, eu estava poucos meses nessa empresa, mas eu decidi pedir demissão para me dedicar integralmente ao Evangelho. Depois de trabalhar 7 anos numa outra empresa, eu saí dessa empresa e no mesmo dia eu consegui emprego numa outra empresa tão boa quanto, numa posição ainda melhor. E poucos meses depois, após algumas experiências nítidas e claras com o Senhor, eu pedi demissão para me dedicar integralmente ao sagrado ministério da palavra. E eu lembro que quem me conhecia achava loucura. E quem não me conhecia pensava e comentava, e isso chega a gente depois, quem não me conhecia de verdade falava assim, ele só pode estar indo por dinheiro. Porque a vocação ministerial, o chamado
O ministério da palavra é loucura para o homem natural. A não ser que se justifique financeiramente, algo muito vantajoso é algo que jamais o homem natural escolheria. Paulo fala que esses são os ministros do mistério de Deus, da dispensa de Deus. Os crentes de Corinto, eles queriam a glória vinda dos homens. Eles se consideravam importantes por estarem associados a homens famosos. Nós vemos que o homem do passado nada difere do homem do presente, onde, sim, as pessoas projetam uma importância em estar associado a homens famosos importantes, a ser amigo, a participar de uma live com um grande influenciador, a amizade com alguém famoso que pode gerar para você também muitos seguidores. Mas Paulo lhes diz que os apóstolos não são nobres, mas são desprezados. Os crentes de Corinto ficam todos eufóricos, dizendo: nós somos de Paulo, ou nós somos do grupo de Apolo, ou ainda nós somos importantes porque pertencemos ao grupo de Pedro. Paulo diz que nós não devemos achar que somos importantes porque pertencemos ao grupo de homens famosos. Os apóstolos não são famosos, disse Paulo. Os apóstolos são desprezados. Vós nobres e nós desprezíveis. Ele diz que os apóstolos enfrentam privações, que sofrem fome, sede, nudez. E os apóstolos ainda sofrem maus tratos. Ele diz que os apóstolos são esbofeteados, que não têm morada certa. E Paulo conclui: somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixos desse mundo, escória de todos. Paulo diz aos crentes de Corinto para não colocarem holofote nos homens, porque assim como os homens trataram Jesus, o Filho de Deus, e o prenderam, e lhe cuspiram, levando a cruz, assim também tratarão os seus ministros. Nossa vida está sendo observada por homens e por anjos. Nós somos jogados nas arenas para enfrentarmos a própria morte como escravos condenados. É sobre isso que Paulo está falando. Como um ministro verdadeiro é enxergado pelo mundo. Mas ele fala de uma terceira característica que a gente pode ver a partir do versículo 14. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por essa causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Paulo usa a figura aqui de um pai amoroso para falar que a terceira característica, além de uma palavra de fidelidade à palavra, de fidelidade ao testemunho cristão, também frutos fiéis. E ele usa a figura de um pai amoroso, que está preocupado não em agradar aqueles irmãos, mas instruí-los na verdade. Quem nunca te contraria, na verdade, não quer o seu bem. Porque todos nós erramos. Todos nós precisamos de pessoas que nos amam para apontar os nossos pontos cegos.
Então, um líder verdadeiro é aquele que, em algum momento, de forma amorosa, vai te contrariar. É um líder que, em algum momento, amorosamente, vai te confrontar. Logo, o fruto fiel são aqueles que são resultado do Evangelho. Como Paulo mesmo fala, filhos gerados pelo Evangelho, e não por qualquer outro tipo de conveniência. Paulo se coloca como um pai amoroso e diz que os líderes verdadeiros são aqueles que buscam ser exemplos para os seus liderados. Não exemplos de perfeição, mas exemplos de coerência com a palavra e com o testemunho. Como o próprio apóstolo Pedro falou em sua carta em 1 Pedro 5,3, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Eu tenho dificuldade com líderes onde as suas congregações não têm acesso nenhum à sua vida privada, que não tem acesso nenhum como ele vive em família, não sabe nem mesmo onde ele mora. O fruto fiel é resultado de líderes que não se omitem em disciplinar. Há um momento em que a única forma de alcançar o coração de um filho é o expediente da disciplina. Reter a disciplina, se necessário, com a vara, em relação ao filho, é pecar contra esse filho. Aborrece a alma do filho o pai que retém a disciplina. Chega um momento em que o pai responsável precisa disciplinar os seus filhos. E Paulo se coloca como um pai amoroso em relação à sua congregação. Um pai que ama não pode ser indulgente com os filhos. O pai não apenas dá exemplo, mas ensina e também disciplina os filhos quando eles se tornam rebeldes. Paulo fala isso tudo para aquela igreja. E como nós podemos aplicar a nós nos dias de hoje? Olhando para tudo isso que Paulo ensinou, o que nós podemos aplicar? Como, melhor dizendo, podemos aplicar? Porque não é necessariamente o quê, porque nós devemos aplicar tudo, mas como isso se aplica no contexto em que nós estamos inseridos hoje, no ano de 2021. Vivemos em tempo que a igreja evangélica ela se popularizou no nosso país. Líderes e mais líderes surgem a cada dia. Surgem nas congregações, mas surgem também nas mídias sociais, em todos os meios de comunicação, muitas vezes com falas envolventes, mensagens cativantes, a ponto de encher estádios em eventos drive-in, mesmo durante a pandemia, com cobrança de ingressos que são esgotados rapidamente. Sim, esse é um fenômeno que tem acontecido no nosso país. Mas será que tudo que vemos por aí se aplica a essas características que vemos aqui sobre um ministro verdadeiro? Como podemos identificar os impostores dos nossos dias que igualmente ameaçam a Igreja de Cristo como ameaçou no passado? Os coríntios estavam sendo tentados a valorizar equivocadamente os mestres que causavam boa impressão pelos padrões mundanos. Eu lembro que, na minha mudança para cá, a nossa igreja está aqui, né, no bairro da Barra da Tijuca, um dos bairros mais prósperos da nossa cidade. Eu lembro que, por conta de uma readaptação que eu e minha família nós estávamos tendo, eu considerei vender o carro que eu tinha e comprar um carro um pouco mais simples, mesmo que por um período temporário, até a gente se readequasse a uma nova realidade. A minha esposa ela abriu mão de uma carreira pública de muitos anos e a gente precisava readequar a nossa realidade. Só que eu fui encorajado por um colega de ministério, se assim a gente pode dizer, que eu não poderia fazer aquilo, que eu não iria impressionar os moradores do bairro onde eu iria ser pastor, que eu deveria fazer o oposto. Eu deveria adquirir um carro maior, um carro mais caro, um carro que causasse boa impressão. As pessoas da região aonde eu iria ser um pastor.
Esse conselho foi fazer exatamente aquilo que aqueles irmãos de Corinto estavam fazendo, buscando líderes, valorizar equivocadamente, a partir de critérios seculares. Aquele conselho era exatamente o oposto que Paulo está falando aqui. Esses padrões, além de não ter nada a ver com o que Deus estabelece, são excelentes distrações para o que realmente importa. Se impressionar com padrões. Eu não estou falando que o pastor não pode ter um bom carro. Eu não estou falando que ele pode ter características que de alguma forma causam boa impressão, segundo padrões seculares. O que eu estou falando é que tudo isso pode ser distração para maquiar, para ser uma cortina de fumaça no que realmente importa, que é o conteúdo da mensagem. Quando nós colocamos essas questões periféricas como questões de primeira importância, facilmente nós subtraímos o que é mais importante, que é a fidelidade na vida, na pregação e a fidelidade dos frutos que ele gerou até ali. O conteúdo da mensagem que esses ministros pregam pode ser distorcido. Pode ser algo justamente para atender os desejos mundanos daquela geração. Assim como era no passado, ainda acontece nos dias de hoje. Por isso, Paulo, ele compara um ministro verdadeiro ao encarregado. Quando ele fala que somos encarregados dos mistérios de Deus, despenseiros dos mistérios de Deus, ele está falando que essa dispensa é o Evangelho, é a palavra de Deus. Que nós somos encarregados de prover para a família de Deus aquilo que o Senhor depositou na sua palavra. Da mesma forma que o alimento não poderia ser adulterado por um encarregado, o ministro verdadeiro ele não tem autoridade para manipular e adulterar o que está escrito na palavra ao seu bel prazer, de acordo com a sua própria vontade. Da mesma forma que o encarregado ele não poderia reter nenhum tipo de iguaria para os membros daquela família, os verdadeiros ministros eles não podem reter toda a riqueza da palavra de Deus. Por isso que nós frequentemente fazemos séries como essa, onde nós vamos pregar um capítulo inteiro da palavra. Assim como os encarregados fiéis não podiam também administrar mal o tipo de alimento de acordo com a faixa etária, a maturidade de cada pessoa da família. Os verdadeiros ministros são aqueles que administram com sabedoria os ensinos para cada fase da caminhada cristã. Da mesma maneira que os verdadeiros ou os encarregados fiéis não tinham autoridade de trazer um alimento de fora e colocar na despensa, os verdadeiros ministros, eles também não podem adicionar outro tipo de sabedoria humana ou conhecimento humano ao Evangelho. Adicionar outro tipo de ideia ou filosofia ao Evangelho. Não é o Evangelho mais alguma coisa, não é o Evangelho mais ideologia A, B ou C. É o Evangelho puro e simples. Da mesma maneira que o encarregado fiel era aquele que administrava com zelo e diligência a despensa do seu senhor, os ministros verdadeiros são aqueles que administram com zelo e diligência os mistérios da palavra de Deus para a família de Deus. Paulo, ao falar a Tito e Timóteo nas cartas pastorais, ele fala que o ministro ele precisa ser apto a ensinar. Ele precisa ter conhecimento bíblico suficiente para ensinar a família de Deus, a congregação. E quantas vezes o estudo bíblico ele é desvalorizado por muitos que se colocam em posição de liderança na Igreja de Cristo.
Aí talvez você fale, mas a pessoa tem uma teologia ruim, mas ela é bem intencionada. Ela ama Jesus. Se ela ama Jesus, ela precisa amar a palavra de Deus e buscar uma teologia saudável, um conhecimento bíblico saudável, porque a ignorância não diminui o efeito devastador de uma heresia. É a mesma coisa de que você ir num médico que não estudou nada e ele te prescrever um remédio errado, mesmo que a intenção dele seja te curar. E aquele remédio vai te fazer mal, se não for o remédio apropriado para a doença que você está sentindo. Ah, ele é médico, ele tem todo o desejo, toda a boa vontade de trazer cura para a minha vida, mas ele não se preocupou em estudar a ciência da profissão que ele exerce. Por isso nós começamos falando que diante dos dilemas da vida é necessário sim buscar as respostas no lugar certo. Essa mensagem, esse capítulo de 1 Coríntios também nos reflete, ou nos remete, melhor dizendo, à cultura da performance, em detrimento do caráter, onde as pessoas hoje em dia não podem ser confrontadas com a palavra, fazendo uma interpretação errada, equivocada sobre o não julgar. A cultura do pragmatismo, onde nós olhamos instituições ditas evangélicas com toda sorte de corrupção. E, às vezes, essas instituições são julgadas ou são justificadas por crentes, dizendo, pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. O pragmatismo desenfreado na igreja, ele é diabólico, pois relativiza o que é certo pelo resultado prático. Então, os mestres são medidos pela sua capacidade retórica, o tamanho de suas congregações, o número de seguidores que possuem nas redes sociais, a quantidade de obras que eles realizam, mesmo que a vida familiar desses líderes esteja quebrada, mesmo que esses líderes estejam envolvidos com embaraços desse mundo. Para concluir, eu gostaria de te dizer, meu irmão, que Paulo aqui, ele diz que existia dentro daquela igreja uma dicotomia, um hiato, um abismo entre o que os cristãos falavam e o que eles viviam. Paulo contrasta o discurso e poder, palavras e obras. Os crentes de Corinto não tinham problema com discursos pomposos, mas esses discursos não tinham o poder da palavra de Deus. Falavam, mas não viviam. Havia um abismo entre o que se falava e o que se praticava. Eles eram uma igreja falante e eloquente, mas não praticante. Então Paulo lhe diz que o problema não é falar somente, mas viver. Pois o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder. Não adianta você falar bonito, ter um discurso bonito. Não adianta ser eloquente, ser um fanfarrão, tocar trombetas. Porque o evangelho de Jesus Cristo, que aponta para o reino de Deus, é o reino de poder, de vida e de transformação. Quantas vezes somos distraídos e cativados por falas bonitas, por poderes da retórica, que estão nos desviando do que realmente importa, que é o reino dos céus. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pelo poder da tua palavra. E te pedimos que o Senhor, a cada dia, nos ajude a buscar na tua palavra a resposta, Senhor Deus, que todos nós precisamos. Diante, Senhor Deus, de tempos tão difíceis como esse, de notícias tão devastadoras como tivemos nessa semana, que o Senhor nos ajude a encontrar na tua palavra a resposta, a esperança e o contentamento que todos nós precisamos buscar e que só o teu evangelho pode nos dar. Senhor, toque, Senhor Deus, em nossos corações. Toque no coração de cada pessoa que está acompanhando, Senhor Deus, essa transmissão. E fale, Senhor Deus, aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até semana que vem.